sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, ou Renan, você pode me chamar como você preferir. E está começando o seu, o meu, o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Você sabe que o papo vai ser bom, porque está sendo muito bom essa temporada como um todo. E eu estou hoje aqui na frente desse querido, maravilhoso, Henrique Pop Cocoto. Seja muito bem-vindo, meu bem. Nossa, é realmente um prazer muito grande estar aqui, porque tudo que eu faço pela primeira vez na vida marca bastante a minha vida, né? Então, essa é a primeira vez que eu estou num podcast na vida, então com certeza eu nunca vou esquecer desse momento. Ah, que lindo. Quero me apresentar. Eu esqueci de fazer uma coisa importante, eu já passo a bola para você, que é dizer que eu sou um homem branco, cisgênero, de 33 anos e estou com o cabelo cacheado, com luzes que só foram reparadas hoje, mas eu estou com uma camisa preta com detalhes em vermelho de couro, e é isso. Tem que falar essas coisas pra galera que não consegue enxergar, ou que tá ouvindo no carro, ou que tem baixa visão. Então já vou jogar pra você se apresentar também de verdade, sim, maior, e também se descrever como você está hoje, quem você é e tudo mais. Agora sim, fale, o microfone é seu. Perfeito. Bom, o nome inteiro é Henrique Silveira Balonecker, é por isso que veio o Rick Necker, né? Praticamente um resumo do nome. E eu também sou conhecido por Pop Cocoto, que é o personagem dog que eu faço, né? Uma persona, que faz com que eu criei um TikTok, né? Tem quase 2 mil seguidores, ainda é pequeno, mas eu desmistifico toda a situação da pessoa querer adentrar no mundo do BDSM, querer ser um dog também, né? Querer executar a prática de dogplay. E ainda ter vergonha para simplesmente colocar uma máscara, né? Uhum. Eu mesmo coloquei a minha máscara tem 1 ano e meio atrás. Eu tô vestindo hoje um colete militar, digamos assim, né? Normalmente é usado para brincadeiras de airsoft também. E luvas de motocross, acredito. Eu gosto muito, né? Tenho tentado criar minha identidade no amarelo com preto do Cocoto, né? Do personagem dog. Então, tô usando uma pulseira de couro no amarelo com preto. E a máscara também é de neoprene amarelo com preto. A máscarazinha de doguinho. Também tô usando uma coleira que é da Lord Steel, aqui de São Paulo, com um pingente escrito Cocoto. Uma coleira postural, basicamente. Uma coleira postural. O amarelo tem alguma coisa a ver com piso ou não? Sim, é uma prática que eu gosto muito, então quis trazer isso, né, junto com Cocoto. Justo. Querido, a nossa pergunta norteadora desse podcast é: o que eu iria ler se eu jogasse o seu nome no Wikipedia? Com isso eu quero saber onde você nasceu, como é que foi a tua infância e adolescência, a tua descoberta de sexualidade, como é que isso se deu, como o fetiche chegou na sua vida, e aí a gente vai desenrolando o papo a partir disso. Certo. Lembrando que tudo aquilo que você quiser falar de forma consentida, se não quero falar sobre isso, a gente não fala sobre, tá? Só para posicionar. Certo. Começando pelo começo, né? Em matéria de sexualidade, eu sempre soube que era gay, porque, por exemplo, eu tinha 8 anos de idade, nem, obviamente, sabendo o que era sexo ou que existia sexo, mas quando meus pais iam a minha cidade, inicialmente, né, Nova Friburgo, ela é no interior do Rio, é o polo de moda íntima feminina no Brasil. Então, eles estavam uma vez, quando eu tinha 8 anos, numa loja dessas, né, que tinha um lado roupa íntima masculina e no outro roupa íntima feminina. E meus pais acharam um comportamento estranho porque eu ficava lá admirando a parte das cuecas, em que os carinhas estavam lá com as barriguinhas saradinhas e tal. E eu achava aquele lado muito mais atraente, bonito, né, do que o outro lado. E mesmo não tendo nada, obviamente, sexual, por eu ser uma criança, eu considero que esse tenha sido o meu primeiro vislumbre, assim, né? Quando eu remeto lá atrás, eu não tive, assim, nenhum trauma ou alguma coisa desse tipo. Eu acredito que eu tenha nascido homossexual. E quanto ao fetiche, né? Deve ter começado, sei lá, mais de 20 anos atrás, porque quando eu brincava com meus primos, eles, sei lá, sempre tentava brincar de pique, polícia e ladrão. Porque aí eu indagava e falava, poxa, tem que ter uma corda aqui, ou um jeito de amarrar e tal. E sempre queria ser o ladrão. Então eu fazia isso justamente para poder ser amarrado, e conseguia ser amarrado. Muitas vezes eu tinha
Obviamente ali também nada de tesão, mas atração por ser imobilizado. Então isso vem desde sempre, né? E, então, quando eu vi o primeiro vídeo na internet relacionado a BDSM, fetichismo e tudo isso, sempre me colocava no lugar do submisso e achava aquilo fantástico. Quando vi o Dogplay pela primeira vez, alguns anos depois, aí foi a loucura, porque para mim, você estar disposto a se tornar o cachorro de alguém é o máximo de humilhação dentro da brincadeira, do fetiche que alguém pode passar. Na minha mente, isso é muito lindo, né? E eu, não sei, fui treinando e conseguindo me comportar perfeitamente como cachorro quando faço as performances. Então, não sei, foi uma paixão que foi crescendo muito rápido. Acho que tinha mais alguma outra pergunta, mas eu me perdi. Não, tá tudo bem. A gente vai começando daí. Você fala dessa prática, desse encontro com o fetichismo num espaço lúdico, né? E acho que o pet play, de um certo modo, tem também esse espaço lúdico dentro do lugar. Mas você narra o pet play, o dog play, de uma forma um pouco diferente de algumas outras pessoas que praticam também. Estão muito mais no espaço da socialização e tudo mais, e o seu está dentro desse espaço de adestramento, condutas e tudo mais. Como foi a sua primeira experiência? Não precisa descrever, obviamente, né? Mas a sua primeira experiência BDSM, fetichista, ela acontece de que forma na sua vida? Caramba, primeira experiência BDSM. É complicado falar disso sem dar detalhes, né? Mas dê os detalhes que você quiser dar. Acredito que tenha sido nesses encontros, né? Eu sempre... Eu falei até lá nas perguntas, né, que respondi. Eu coloquei lá que... Peraí que eu me perdi. Tá tudo bem, vamos lá, no seu timing. No meu timing. Eu esqueci completamente o que estava dizendo. Eu peguei uma pescagem. Nós estávamos falando sobre a sua relação com a prática do pet play, que, de certo modo, é um pouco diferente de algumas pessoas que praticam. Certo. Que está dentro desse espaço, você fala sobre ser o cachorro de alguém, é um dos lugares de maior humilhação na vida das pessoas e tal. Mas como chegou isso no sentido prático da coisa? De que forma você vivenciou isso pela primeira vez? Porque uma coisa é você ter uma certeza teórica, outra coisa é você ter uma certeza prática. Me localizei. Na parte do BDSM, quando eu entrava em sites de encontros, eu sempre me identificava, eu sempre colocava o nick, né, como uma coisa submissa, tipo, sei lá, escravo sexual. E aí tentava encontrar pessoas que iriam me amarrar, que iriam fazer isso. Acredito que a primeira experiência tenha sido com alguém assim. Eu não tenho assim uma lembrança muito fiel. Como a minha cidade era muito pequena, né? E é muito conservadora, a gente acabava não encontrando pessoas na própria cidade. Então, quando alguém visitava a cidade e curtia BDSM, é aí que eu ia encontrar essa pessoa e ir aprendendo sobre. Eu viajo para o interior, qualquer interior é isso. Eu entro no Grindr, parece que eu sou eu me sinto o Cauã Raymond, assim. Agora, acontece. Quanto ao dogplay, eu já era apaixonado justamente por ver as pessoas online fazendo isso, principalmente americanos. E quando eu contei pro meu dominador, pro meu dono, né, que eu curtia, eu estava na faculdade, numa aula, e de repente chega a foto assim, ele comprou a primeira máscara, que foi essa, inclusive, eu só a modifiquei, a personalizei hoje em dia, ela era preto e branco. E aí, para mim, foi uma loucura, porque eu desejava tanto fazer isso, né? Desejava tanto colocar essa máscara e nunca buscava, porque eu nunca saía de Nova Friburgo, sabe? Ficava sempre muito, muito contido. Então, quando eu encontrei com ele, coloquei a máscara, eu lembro de ter olhado no espelho, os olhos estavam brilhando, sabe? Lacrimejando, é uma coisa inexplicável. Mas você mencionou uma coisa agora há pouco que eu queria adentrar. Eu não vejo o dogplay somente dessa forma. Né? É a experiência que eu tenho na parte sexual, falando. Mas, por exemplo, o Cocoto hoje é um personagem que eu joguei mais pro lado político, né? Com o Pop Cocoto, que é o TikTok, o Instagram que eu criei, para ajudar as pessoas justamente a separar as coisas, né? Tem gente que me vê na rua, como aconteceu no pré-carnaval, vestido de dog, e me chamou de Therian, ou perguntou se eu era um Therian.
E aí eu fui e resolvi adentrar isso na internet porque as pessoas normalmente não sabem separar. Quando viralizou aquela situação toda na internet, exageradamente, pelo visto, né, com Therians, as pessoas pegaram essa situação de ser um dog como se fosse 100% do tempo. E o dogplay não, ele tem início, meio e fim, ele é uma prática, é um roleplay, você brinca de ser cachorro com alguém, enquanto que o Therian é uma pessoa que se identifica 100% do tempo como algum animal, né? Tanto mentalmente quanto psicologicamente, então são coisas diferentes, né? Sim. E Cocoto vem da onde esse nome? Porque quem que te batizou de Cocoto? Então, foi o meu dono também, né? O meu dominador. Gilberto, um beijo. Bom, eu não sei por que biscoito, acho que biscoito estava em alguma coisa na nossa situação, mas eu não lembro exatamente. Eu sei que Cocoto é uma forma carinhosa de falar biscoito, né? E de alguma forma ele soltava cocotinho pra lá, cocotinho pra cá. Quando criamos o personagem, ficou Cocoto. Aí eu falei, perdão, esbarrei no microfone, falei, nossa, perfeito, eu acho que é um nome legal, porque eu acho que quando você cria uma persona dog, você tem esse lado fofinho da coisa, né? De botar uma coleirinha, orelhinhas, a focinheira e tal. O focinho, no caso. Então, eu falei, pô, acho que da maioria dos dogs que eu conheço, né? Inspirações brasileiras, americanas, acho que Cocoto pode ser legal. E aí, ele praticamente me batizou, né? Que ele criou o nome. Para você, tem diferença das práticas que você faz enquanto Cocoto e enquanto Rick? Tem coisas que só o humano faz e o dog não faz? Coisas que só o humano faz e o dog não faz. Você diz vestido ainda de dog. No sentido de isso. Quando você tá de máscara, você não faz determinadas coisas, ou vice-versa. Sim, quando eu tô de máscara, eu não vou comer no chão. Não, quando eu não Quando estou você tá de sem máscara, máscara. quando eu tô sem máscara, eu não vou comer no chão, não vou ficar latindo. Não, eu sou um ser humano normal, Mas, né? por exemplo, o teu dog, você faz spanking, aí você faz dos dois modos, ou não? O cachorro não apanha, o humano sim, ou... Posso fazer dos dois modos. Por exemplo, eu trabalho, né? O meu trabalho hoje é como criador de conteúdo adulto. Certo. Então eu tenho tentado não, eu tenho levado o dogplay para dentro desse mundo porque é um mundo onde as pessoas ainda não introduzem o fetiche, de fato, né? Quando você vai ver conteúdo adulto no geral, são conteúdos que são padrão, né? Baunilha, como a gente gosta de chamar. Então eu entrei em contato com pessoas mais famosas para poder gravar e tal, e sempre explicando, gente, poxa, vai ser legal, a gente inicia o vídeo, né, com você trazendo na coleira de 4 e tal, dá umas latidas, tirou a máscara, continua a situação normal. É somente para dar uma visibilidade para esse fetiche, né, para essa prática, porque eu acho que ajuda, né? Uhum. O conteúdo adulto aqui no Brasil é muito visualizado, então eu acho que pode ajudar. Mas eu não tenho essa prisão. Eu posso tanto realizar um fetiche, né? Estar submetido como dog ou como submisso sem ser dog também. Entendi. Você viralizou há pouco tempo andando de dog no shopping na Paulista, não foi? Certo. Da onde veio essa ideia? Foi sua? Como é que isso tudo aconteceu? Me conta esse detalhe que eu quero te pegar depois num lugarzinho aí pra gente comentar um pouco. Esse menino na qual eu fiz a parceria, um beijo, Biel. Ele é o dono do Instagram Olhar Sob Rodas. Uhum. É um cara cadeirante e que eu admiro muito, eu sempre admirei desde que ele surgiu, desde que ele explodiu, porque eu nunca vi uma pessoa cadeirante ser tão independente. Extremamente independente. Mesmo ele precisando de ajuda, você vê que ele é independente. É impressionante, sabe? No jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de administrar. Então, eu vi ele como um profissional e tanto. Entrei em contato com ele e ele topou ser a primeira pessoa, né, mais famosa, digamos assim, a fazer um vídeo de conteúdo adulto. E a ideia partiu dele, em matéria de ir para Paulista. Ele falou, nossa, então vamos fazer um negócio extravagante de uma vez. A gente vai para Paulista, eu de cadeira de roda, segurando na coleira, você andando de 4. A gente arruma uma menina para ser a dominatrix, que foi a Bruna Santini. Aliás, beijo, Bruna Santini. E a gente foi e fez, e combinou, e a gente se encontrou lá. Eu não tinha uma roupa de látex, nem nada assim, então eu consegui uma roupa de mergulhador, usada, fui numa loja, comprei, coloquei um harness por cima, máscarazinha branca, fiz tudo combinando, joelheira e tal, e fomos. Tava com essa luva aqui, inclusive.
E aí foi muito incrível, porque as pessoas, por mais que tivesse bastante gente olhando com cara feia, as pessoas queriam parar, queriam tirar foto, queriam ver o que estava acontecendo. No mesmo instante estava acontecendo a feira, a parada, festa para Exu, na Avenida Paulista. Então tinha muita gente na rua, né? E a gente gravando, fazendo conteúdo ali. Depois fomos pro shopping, fizemos mais alguns vídeos, alguns pedaços, né? Tipo, pegando a comida jogada da mesa e tal, fazendo umas analogias assim, a dog. E depois fomos fazer o conteúdo de fato, né? Que é A a gravação que gravação, não entrou no Instagram. o que não o que entra no Instagram, Sim, o que sim. não entra no Instagram, isso aí. As pessoas olhavam feias, mas de alguma forma isso chegou até vocês? Alguém foi lá comentar, falar? Porque eu vou compartilhar aqui, pra mim, é sempre meio complexo a ideia do rolê público. Eu sempre fico pensando nas crianças que estão andando por aí, entendeu? E eu quero saber como é que chegou isso desse jeito. Porque ao mesmo tempo, já estive em lugares públicos com o meu sub de máscara e tudo mais, e às vezes as crianças gostam muito, vão lá mexer e tal. Como é que isso chegou? Até pra dar uma acalmada na galera. Agora eu que bati no microfone. Pra dar uma acalmada na galera que tinha isso, de achar que vocês estavam ali, você tava montando na perna e fudendo ali a perna da cadeira do negócio. Não foi isso, Não certo? foi. E como é que isso chegou pra você? Pelo menos não foi ali na rua. Não, tudo bem. Depois faz parte. Depois... Bom, eu não tive nesse dia experiência com crianças, mas já tive experiência com crianças antes. Vamos começar pelas crianças, né? As crianças me veem como um cosplay, né? Um cosplay de cachorro. Então, elas ficam muito animadas, muito alvoroçadas, querendo tirar foto, querendo tocar, querendo ver como é. Mas, pra gente, né, que tá do outro lado, é uma perspectiva totalmente diferente, né? Uhum. Ali você se torna praticamente uma pessoa admirada. Elas nunca, pelo menos nos próximos anos, vão saber o que Sim. isso significa e de onde isso vem, de fato. Você de máscara de cachorro e a pessoa vestida de Stitch, do Lilo e Stitch, tem o mesmo peso pra ela. Para né? elas, sim, né? Quando os pais estão por perto, eu explico de onde vem, porque se estão tirando fotos e vão postar, precisam saber, Claro. né? Precisam ter essa ciência. Mas, saindo do âmbito das crianças, as pessoas que param a gente na rua normalmente é por admiração, né? Querem entender o que está acontecendo, ou seja, mais por curiosidade, mas a admiração também, porque muita gente chegava e falava: nossa, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas é lindo. É muito, muito lindo ver isso, sabe? Como você consegue ficar andando de quatro o tempo inteiro e tal. Explicava um personagem e tal, né? Nós estamos fazendo um trabalho, enfim. Mas é mais ou menos isso que eu tenho de experiência por enquanto, né? Uhum, entendi. Queria falar um pouco da sua infância, adolescência, como é que você era, se você quiser falar, obviamente. Você era um menino mais introspectivo, como é que foi esse seu momento? Você falou um pouco de entendimento de sexualidade como homossexual ali aos 8 anos e tudo mais, mas como é que você cresceu dentro esse menino do interior do Rio? Nossa, pegou numa parte... É meio triste, porque, por exemplo... Se você quiser falar, já Não, digo. sim, eu acho muito válido. Eu, durante toda a minha infância na escola, fui xingado de viado e gay por causa de uma situação que aconteceu. Você tá com quantos anos? Eu tenho 33 hoje. Você tem a minha idade. A gente viveu a mesma geração. Eu tô com 33 e esqueci de mencionar antes, né? Bom, eu tava na escola e tinha um melhor amigo chamado Carlinhos. Não vou mandar um beijo pra ele. Esse Carlinhos, ele... O Tinha deixou claro. Tinha esse melhor amigo e tal, a gente fazia tudo junto, eu lembro disso claramente. E teve um dia que eu gostava tanto dele, mas tanto, que mesmo sem nenhuma maldade, eu soltei a frase: Carlinhos, caramba, eu gosto tanto de você que se eu pudesse eu me casaria contigo. Casamento pra mim era uma coisa tipo, era o ápice da felicidade, porque eu tinha recentemente visitado uns casamentos e na minha cabeça nunca foi uma prisão ser mulher com homem e tal, mesmo desde criança. Casamento pra mim significava duas pessoas estarem felizes juntas. Então eu fui e soltei isso pra ele. Amigos escutaram, ele ficou super sem graça, se afastou de mim, obviamente, pra época então, mas eu devia ter o quê? Sei lá, 6, 7 anos. E a escola toda começou a me zoar a partir daí, e acho que eu estudei sempre na mesma escola, né, no Feliciano Costa, lá em Friburgo,
E desse momento até praticamente o segundo ano, que é quando as coisas começaram a melhorar, as pessoas começaram a falar de bullying, começaram a falar sobre sexualidade, aí no terceiro ano do ensino médio, mesmo sem repetir nenhum ano, é que eu fui viver uma coisa legal na escola, de ter amigos que eram homossexuais também, de ter amigas lésbicas, enfim. Mas antes disso foi realmente uma tortura. Você chegou a ter amigos gays na escola? Eu cheguei a ter, né? Cheguei a ter... Você é bem diferente de mim no sentido. Eu era o único LGBT ali. Foi que eu me lembre, assim, foi uma amiga lésbica, Larissa, um beijo. Mas ela... A Larissa é uma pessoa sumida, a gente não vai mandar um beijo pra Larissa aleatoriamente. E a mãe dela assistiu o podcast. Hoje ela é assumida, assim. Até onde eu me lembro. Tenho realmente muitos anos que a gente não se fala. Tudo bem. Certo, mas ela na escola usava um boné azul, o cabelo, rabo de cavalo amarrado para trás. E sempre, né, um jeitinho bem machinho, né, de ser. E Super ela... Butcher. Hã? Super Butcher. Assim. Super Butcher. Mas era... Eu sempre... Eu falei isso pra ela um dia, né? Eu admirava muito porque ela tinha coragem de se mostrar como era e eu, por causa de ser zoado pelas pessoas, acabava me contendo, né? Uhum. Eu faria diferente essa parte. Eu enfrentaria mais. Eu era uma criança muito retida, né? Muito nerd, daqueles que ficavam com o cabelinho lambido, sentado na primeira fileira. Sei. Mas... é isso, passei por isso, né? E alguma vez você dominou na vida? Já sim, porque trabalhando como profissional do sexo em si, às vezes as pessoas aparecem querendo que eu domine, né? Para além de produtor de conteúdo, você também faz acompanhamento? Sim, também faço acompanhante, sou profissional do sexo. E isso faz com que apareça todos os tipos de pessoas, né? E aí, quando apareceu o primeiro querendo ser submetido, eu falei... cara, né? Pode ser uma experiência, vamos tentar. E eu me considero um tiquinho switcher. Eu sou um submisso switcher. 99%, mas aquele 1%... é vagabundo. Entendi. Justo. Queria te perguntar, você vive hoje uma DS, certo? Certo. Como é que foi? Quais são as regras? Como é que funciona isso tudo para você? A gente já conversou um tempo sobre... Tem questões diferentes com relação à gravação de conteúdo, tem algumas liberdades. Explica aí um pouco daquilo que você quiser falar, obviamente, dentro desse processo. A minha relação com o meu dominador foi sempre muito clara, né? Ele já me conheceu como profissional de sexo, eu já fazia esse trabalho. Então, eu sempre tentava desmistificar, né? Olha, eu vou continuar fazendo isso, né? Então, a gente poderia conversar sobre e tal, e sempre deixando tudo o mais claro possível. O combinado que nós temos hoje é o seguinte, eu nem gosto dessa palavra, né? Acordo, combinado. Mas nós temos uma parceria onde eu tenho liberdade total para fazer os meus trabalhos, sejam eles com conteúdo erótico, adulto, ou com conteúdo como acompanhante, né? E quando estamos juntos, eu tenho essa liberdade estando longe ou estando perto, né, profissionalmente falando. E quando estamos separados, nós temos a nossa relação aberta, a nossa liberdade total, entendeu? Então, é mais ou menos esse combinado que a gente gerou. É claro que isso, a gente está junto há 1 ano e meio, a gente ainda está desenvolvendo para onde isso vai. 1 ano e meio no BDSM é coisa pra caralho, filho. Na verdade, eu adentrei o Gilberto no BDSM, né? Ele tem toda a expertise para isso, mas ex-namorados e tal, não, digamos assim, não, como que eu vou dizer? Não curtiam, eram baunilha, né? E aí, quando eu apareci, eu fui colocando, né, o que eu gostava e ele, nossa, eu também sempre quis fazer isso, mas não fazia e tal. Então, foi se encaixando e a gente foi se apaixonando com o tempo. 1 ano e meio é tempo pra caralho, filho. 1 ano e meio é bastante tempo. Bastante tempo. Porque BDSM, relações fetichistas de modo geral, é tipo um relacionamento lésbico, assim. Porque dentro da relação DS que você chamou, né? Dominador e submisso. A maioria das pessoas a maioria, pelo menos que eu conheço, vive isso 100% do tempo. E a gente não, a gente conhece pessoas bem diferentes. Né?
3 dos casais que eu conheço falam, não, mas você deveria estar submetido o tempo todo. Não, preguiça. Não é assim que funciona, né? Tá tudo bem se você gosta, Tudo bem, se é pra gosta, você, se é pra verdade. você e tal. Por exemplo, você foi lá e combinou uma coisa 24/7. Aí é uma situação. Eu acho que faz parte. Né? Você estar submetido o tempo todo. Então nós temos ali nossa parte de carinho, nossa parte de relação com o padrão Mas comum. eu acho que tem uma coisa com esse 24/7, né? As pessoas acham que o 24/7 é você estar o tempo todo de cabeça baixa, com a bunda limpa, esperando a ordem e tudo mais. E não, 24/7 é você saber que você está sentado nessa cadeira e que você tem um dominador que é seu dominador e que tá tudo bem, entendeu? Não é isso. Mas a galera dá uma pirada no rolê de achar que é essa coisa que você tá o tempo todo preparado, pronto, que você não tem problema, que você não tem questões familiares, que você não sofre Exatamente. de ansiedade, de depressão, que você não tem problema na faculdade. Ninguém é uma máquina para ficar dessa forma o tempo inteiro, né? Seja submisso ou seja dominador, fica muito maçante. Né, antes da produção de conteúdo e de acompanhante, você teve algum outro trabalho? Você é formado em alguma coisa? Quando o Gilberto me conheceu 1 ano e meio atrás, eu fazia contabilidade. Eu dei uma trancada na faculdade recentemente, justamente para estar em São Paulo o tempo todo e me concentrar nos trabalhos daqui. Mas quando ele me conheceu, eu também fazia Uber. Gostava bastante. Eu sempre gostei de dirigir. Sempre que eu saio de Friburgo, venho para São Paulo, eu venho dirigindo, vou dirigindo. Gosto muito, sou apaixonado. Faz um BlaBlaCar? Não, eu gosto de dirigir sozinho. Mas na parte do Uber eu gostava, porque pelo menos na minha cidade, grande parte era sozinho até você arrumar um passageiro. Mas quando arrumava, o papo era legal, então funcionava bem para conhecer pessoas, né? Eu pretendo continuar com a faculdade depois de um tempo, eu posso deixar até 2 anos trancada, né? Acho que é o padrão. E depois eu volto. Mas profissionalmente falando, acho que é isso. Eu trabalhei um tempo para o meu pai também, não para ele, mas com ele. Ele tem um lavador de carros na minha cidade, um lavador de carros / caminhões, né? E trabalhando com ele eu consigo fazer uma coisa mais, digamos, pessoal, né? Eu não preciso trabalhar para ninguém, eu consigo ser um autônomo. Então, trabalhei lá bastante tempo também com meu pai. Podemos adentrar nesse rolê família? Podemos sim. Como é que é a sua relação com sua família? Sexualidade, BDSM, produção de conteúdo, acompanhante, como é que isso existe? Você dá uma tatuagem de pet play no seu braço esquerdo. Na sua nuca você tem uma numeração que é o do Barbudo? Não é do Barbudo, né? É a minha passagem pelo estúdio do Dom Barbudo. Certo. Né? Eu quis marcar na pele... Ai, meu Deus, acho que é o meu... Desculpa, perdão. Tudo bem. É o alarme que eu tenho... Pode. Isso acontece nos melhores podcasts. É o alarme que eu tenho porque hoje não deveria estar gravando de segunda. É o alarme que culpa eu tenho... minha. Não foi culpa sua, não. Na verdade, foi culpa do Bruto, que tava em São Paulo. Ele veio do Rio, tava em São Paulo e ele ia ficar só até hoje. E eu tenho compromisso hoje. Então, é o alarme dizendo que eu tenho que sair eu tenho que começar a me arrumar. Talvez vai tocar outro, viu? Obrigado. Fica preparado, né? Bom, as tatuagens eu gosto que elas tenham significado e gosto de tatuar com coisas marcantes na vida. Então, o Dog Play, né? Tem essa máscarazinha de cachorro, é tipo uma máscara de couro, né? E o 620 que tá atrás, eu fui no estúdio do Dom Barbudo, né? Fazer uma sessão, como vários submissos já fizeram. E eu fui submisso 620 que passou por lá. E eu já queria ir pro estúdio do Dom Barbudo há... sei lá, mais de 10 anos que eu conheço o Dom Barbudo online, né, onlinemente falando. E o Gilberto que me levou e me fez esse sonho ser realizado, né, porque era um sonho, de fato, passar por uma coisa mais profissional, digamos assim. Foi a primeira vez que a gente conversou, foi nesse dia. Ah, é? Foi, você me mandou mensagem. Eu tava lá. Não foi a primeira vez que eu te vi, que a primeira vez que eu te vi foi num Dominatrix. Eu acho que você viu uma cena minha nesse dia. Foi. Com o Yuri. Foi com o Yuri? Deve ter sido. Ou no Dominatrix ou foi com o Yuri ou foi com a Chu, porque no dia da... Foi com o Yuri. Mas nem lembro que dia que era. Mas eu lembro de ter visto, por isso que eu falo do rolê do Pet Play, que é muito louco. Você ficou
em mood pet play a noite inteira. Ah, sim. E eu olhei e falei assim, gente, quem é esse casal que eu não conheço? Nunca tinha visto no rolê. Falei, gente, que interessante. Aí depois a gente conversou, e aí você mandou mensagem. Eu tinha acabado de voltar de Berlim, que você tava lá no Dom Barbudo. Mas voltando à pergunta, que a gente fugiu, como é que funciona isso dentro da tua relação familiar, assim? Cheguei pra eles recentemente, né? Recentemente, assim, barra um ano, né? E falei, olha, eu resolvi fazer conteúdo adulto na internet e a qualquer momento podem chegar pessoas para vocês, ou zoando, ou falando bem, falando mal, mostrando vídeos, enfim. Pode acontecer porque é algo exposto, totalmente exposto. Então, eu só estou avisando para vocês estarem preparados. Meus pais hoje têm uma mente bem mais aberta porque a gente passou na minha fase de me assumir. Eu passei bastante preconceito com eles, né? A gente, recentemente lá em casa, tomando um café, eles até começaram a chorar e tal, porque, a gente devia ter sido melhor. Eu falei, não, pera, foi perfeito do jeito que foi. É claro que poderia ter sido diferente, mas eu tenho muito orgulho do Henrique que eu sou hoje, sabe? Eu sou muito feliz, eu tenho extremo orgulho de quem eu sou. Então eu acho que qualquer mudança no meu passado poderia fazer com que eu não fosse quem eu sou agora, eu não estivesse onde eu estou agora. Então isso... Tá emocionado, Eu né? tô porque é foda. Aí eles já, se sentiram um pouco melhor, mas ainda assim fica aquele peso. Não, Mas porque eu tive essa mesma conversa, assim, é puxado. é puxado. E aí é meio isso, assim, me colocando. E disse exatamente a mesma coisa, é muito maluco, né? Mesmo a gente se fudeu a vida inteira e ainda assim a gente tem a resiliência de perdoar. Eu acho isso muito maluco. É complexo. É complexo. Complexo. Me emocionei de verdade, assim, realmente me coloquei. E acho que é isso, esse podcast é sobre isso, assim. Confissões com sentido. É sobre identitarismo, né? É sobre eu entender que parte minha está dentro de você e o contrário, né? Não só de você, mas de outras. De que as nossas vivências não são únicas, de que a gente não tá nesse mundo individualmente e tal. Por isso que é um pouco esse lugar da conversa, assim. Obrigado pela generosidade em compartilhar, inclusive. Nada, que isso, imagina. Pra mim é uma honra. Mas espero que meus pais, se assistirem isso um dia, percebam que tudo que passamos tá ótimo, porque tem o perdão, como você mencionou, mas também tem a situação de eu estar feliz agora, entendeu? E não querer alterar nada, né? E um pouco o importante é isso, né? O importante é o que vem depois, né? É o que vem depois. É sobre porque o que passou já foi, né? Não tem como você mudar. E nos fortalece e nos enfraquece em igual medida. É isso aí. A gente pode deixar o papo um pouquinho mais leve se eu voltar pra Dominatrix. Não, vamos nessa, sim. Mas acho importante você falar sobre esse lugar, porque também tem eu acho que tem uma dupla. A pessoa que é LGBT e que é fetichista, ela tem uma dupla saída do armário, assim, né? Porque você tem uma saída do armário enquanto uma pessoa LGBT, e você tem uma saída do armário enquanto alguém fetichista, que às vezes não acontece. No meu caso, por exemplo, não é uma coisa que acontece, e eu acho isso muito engraçado. Porque, porra, sou Mr. Fetiche, produzo conteúdo, tô gravando um podcast pro YouTube e essa bolha ainda não explodiu. Mas ao mesmo tempo eu sei que ela vai em algum momento. Mas tem essas duas saídas, né? Por isso que eu te pergunto, assim, né? Porque é isso, quando você grava, fala... Quando você tem a capacidade de olhar pra sua família e dizer eu gravo conteúdo e tal... isso representa um pouco uma segunda saída do armário, né? Sim, representa. É claro que bem mais leve agora, porque... Você paga as suas contas, você não mora com seus pais. Você tem 33 anos na cara. Então, é diferente. Independente, né? Eu fui lá falar por respeito, mas não era obrigado, né? A gente tem essa noção. Então, por respeito, eu cheguei e falei, acho que pro meu irmão também, meu irmão também é bem tradicionalista, então falei, olha, pode ser que um amigo, pode ser Você não supera o meu irmão, amigo. Você não supera o meu irmão. Aliás, Carlos, um beijo. O meu não. O meu não ganha beijo. O seu não ganha beijo. O meu ainda ganha. E um beijo para minhas irmãs também, Rubiana e Rúbia. Amo muito, muito elas. Elas são maravilhosas. São gêmeas? Não, elas têm acho que 5 anos mais ou menos de diferença, mas
É porque os nomes são muito parecidos. O nome do meu pai é Rubens. Ah, Então tiramos Rubiana do nome dele e depois extraímos Rubio. justo. Um beijo pra elas. Elas, nossa, fantásticas. Sempre me aceitaram exatamente como eu sou. Tudo que eu quero fazer. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho dos 4. Mas meu irmão teve uma parte bem importante também. O Carlos, ele sempre soube que eu era gay, né? Eu sempre me abri pra ele. Então, por mais que ele não concordasse muito, ele tentava me proteger, sabe? Então ele falava, é melhor você não falar isso com o papai ou com a mamãe, porque você pode dar ruim e tal. Então ele sempre, né, ficava com o pé atrás, mas protegia já que não tinha jeito, digamos assim. Justo. Meu bem, nós vamos para a segunda parte do nosso podcast, que é o bate-bola, jogo rápido. Oh, meu Deus. Vou te fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Não tem certo, não tem errado. Interprete como você quiser as perguntas. É uma palavra. Uma palavra, uma frase. Não tem isso. Não vou te pedir. É isso. É tipo de frente com blogueirinha. Exatamente. Mas você é de uma geração que sabe que isso aqui é de frente com Marília Gabriela. Não é com blogueirinha, não. Ah, eu atualizei. Eu gosto da Marília Gabriela também. Não, pelo amor de Deus. Se quiser tomar água pra gente se preparar e vamos Tá lá. ótimo. Nós vamos começar com uma cor. Vermelho. É minha cor favorita. Caramba, um filme. Aquele da Disney bem antigo é Dinossauro. Sei, é o Bom Dinossauro, não é? Não, é o que tem o Aladar como protagonista. Não vou lembrar. É um filme de gráficos ultramodernos e eu lembro que aquilo marcou muito a minha vida. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, você mudaria alguma coisa? Contraria se eu dizer que sim, porque eu disse agora há pouco que não, né? Mas somente a parte da infância. Eu não teria dito que eu queria casar com Carlinhos. Carlinhos está divorciado neste momento. Se houvesse um filme da sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Caramba, não precisa parecer com você, só... Não vem ninguém em mente agora, cara. Porque nunca parei pra pensar isso, literalmente. Já teria que ser alguém famoso, né? Facilitaria pra gente compreender, assim. Vamos você colocar... falar o Carlinhos, não dá. Não dá. Vamos colocar o Dom Ícaro. Dom Ícaro, olha aí, Dom Ícaro interpretando no cinema. Quero ver o Dom Ícaro com máscara de pet. Nossa, é isso que eu imaginei. Eu acho que seria demais. Eu gostaria de ver. Isso vai pra corte, isso vai virar corte. Vai virar corte no seu episódio. Uma frase que você fala muito, uma frase, uma palavra que você fala o dia todo, o tempo todo. Não sei se conta. Conta. E quem é o Henrique na visão do Cocoto e do Rick Necker? Olha que interessante, na visão do Cocoto. Um Cocoto verbal, por favor, que se você latir a gente não vai entender. É um cara que corre sempre atrás dos sonhos, mesmo quando estava limitado em Friburgo. Eu não digo limitado porque alguém estava me amarrando nem nada assim. Senão você estaria gostando. Eu vivi uma relação, entre aspas, fechada e aberta durante 12 anos. Uma relação muito boa que me fez crescer muito. E a gente vive hoje uma cumplicidade, uma amizade fantástica e se não a melhor pessoa da minha vida. Mas durante esse tempo eu me dedicava muito a ele, né? E também à minha família, ao meu trabalho na minha cidade, enfim. Eu sempre gostei de fetiche, mas eu não explorava sair da cidade, né? Não explorava experimentar. O Gilberto é quem mais fez, assim, me ajudou, né? A fazer isso tudo acontecer, a falar, não, é simplesmente São Paulo, você consegue, é só ir lá. Não, poxa, no Rio a gente dá um pulo, sabe? E botava as minhas ideias todas à frente, né? Qualquer pessoa que não estava adentrada no mundo do BDSM acharia estranho alguém querer colocar uma máscara de cachorro e latir. E ele, mesmo nunca tendo visto isso, fez acontecer. Então, é realmente muito, muito legal. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. É muito bacana conhecer você um pouco mais. A gente tá se conhecendo há pouco tempo ainda, né? Mas
Muito gostoso que você se abriu e compartilhou todos esses momentos da sua vida conosco, com essa audiência maravilhosa. Obrigado por ter assistido, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, afinal de contas precisamos. Vai assinar depois o conteúdo do Rick para você conhecer um pouco mais, ele já vai falar os arrobas dele. O meu é @confissõesconsentidas, @DomMCSP no Instagram. Se a conta caiu, que é bem provável que caia em algum momento, o Instagram é muito complicado com quem é do fetiche, você acessa www.mestrecruel.com e lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, inclusive ao X, inclusive ao Privacy, ao Secrets e tudo mais. Rick, deixa suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar e é sobre. Certo. Bom, pessoal, vocês conseguem me encontrar como Rick Necker em todas as redes, desde o Instagram até o X e tudo mais. Até o YouTube vocês vão me achar, mas não tem nada lá não. E também sigam Pup Cocoto. No Instagram é pup.cocoto, cocoto com K-O-K-O-T-O. E no TikTok ele tá como Pup Cocoto inteiro, né? Direto. Sem o pontinho. Eu tentei botar no Instagram, mas a conta caiu. Isso acontece, né? Acontece bastante. Então acredito que seja isso, né? E tem também, vocês conseguem achar Rick Necker no Privacy, OnlyFans e todas as outras redes também. Importante, vai assinar o conteúdo da galera, vamos valorizar a nossa pornografia, que ela é muito boa. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.